minha dissertação de mestrado, eu acho que tem um exemplo interessante do que pode ser a escuta do professor. Eu faço um estudo de caso sobre o acompanhamento que eu fiz com um aluno que estava no primeiro ano em 2009. No decorrer do ano, tive vários atendimentos com esse aluno. Era um aluno considerado indisciplinado, resistente ao ensino, considerado pré-silábico pela professora. No primeiro atendimento com esse aluno, apesar dele relatar o seu interesse por aprender a ler e escrever, e apesar de dizer que gostava de ouvir histórias, ele também se mostrou bastante resistente às atividades que eu propunha para ele. Tanto que no final do atendimento, ele se levantou, começou a andar pela sala, disse que não queria mais ficar lá, mas nesse momento difícil, ele olhou para um livro em cima da mesa e viu a imagem do Saci e falou: "Saci Pererê!" E depois ele continuou andando pela sala. Foi um momento difícil porque ele resistiu àquilo que eu estava propondo. Mas no atendimento seguinte, eu tinha ouvido o que ele tinha dito sobre o Saci. Então eu resolvi levar um desenho para ele, do Saci. Enquanto ele coloria esse desenho, eu contei algumas histórias sobre o Saci para ele. E ele também ia comentando. E foi muito interessante esse início. Nos atendimentos seguintes, eu trabalhei com muitas brincadeiras da oralidade, parlendas, trava-línguas, e também contei algumas histórias para esse aluno, do folclore, da Iara, do lobisomem, do curupira, além de contar outras histórias sobre o Saci, a partir do livro, por exemplo, O Saci do Monteiro Lobato. Também vimos um vídeo chamado Caçadores de Saci e também um longa-metragem, O Saci, de 1951, muito bonito. Enquanto a gente ia trabalhando com todo esse repertório das brincadeiras e das narrativas, a gente também ia inserindo um trabalho com as letras, com as sílabas, com palavras retiradas desse repertório, das adivinhas, dos trava-línguas, das parlendas, das histórias do Saci, do Pequeno Polegar. É interessante observar a mudança de posicionamento subjetivo desse aluno diante das brincadeiras e das histórias contadas. No princípio, ele dizia que não conhecia nenhuma história. E ele mesmo não suportava muito envolvimento com uma história, com um contador de histórias. Não conseguia muito ficar sentado, prestando atenção. Mas aos poucos ele foi se interessando, passou a comentar essas histórias, passou a conversar com essas histórias e a relatar os seus interesses. Teve um momento que eu considerei muito importante. Depois de já conhecer a sílaba simples, ler palavras com sílaba simples, eu estava querendo que o aluno entendesse o funcionamento das letras S e R no começo da palavra, no meio da palavra, ou o R dobrado, o S dobrado. Então eu fiz uma lista de palavras com a letra S e com a letra R. Depois de ler todas essas palavras da lista, o aluno circulou a palavra Saci, que estava ali no meio, e começou espontaneamente, sem que eu lhe pedisse, a contar uma história. Foi uma história sobre o Saci, e que eu anotei enquanto ele ia contando. A história era mais ou menos assim. Um dia, o Saci, 2 braços só, uma perna só, chegou na casa da Dona Benta. E ele queimou o feijão, pôs sal no café, fez a maior bagunça. E todo mundo procurava o Saci para espantar ele de lá, a Dona Benta, narizinho, mas ninguém encontrava o Saci. Até que começou a chover e o Saci falou: "Ixi, minha carapuça vai molhar." E ele decidiu ir embora e a Dona Benta ficou feliz por isso. Eu considero esse momento um ponto de giro mesmo, uma mudança na subjetividade desse aluno em relação às histórias. Um momento sem volta. Ele passou a partir daí a contar histórias. Eu digitei a história dele, no atendimento seguinte eu levei a história para ele, ele colocou um título na história e ficou muito entusiasmado, ficou muito feliz de ter inventado aquela história. Ele até disse assim: "Põe ótimo, parabéns e bom na folha." E eu escrevi isso mesmo. E ele chegou ao ponto de ir à classe e ler uma das suas histórias para a turma e para a professora. E foi muito importante para ele esse reconhecimento, porque aí os alunos passaram a parar de chamá-lo de bagunceiro e começaram a chamá-lo então, a reconhecê-lo então como um aluno que lia, que participava das aulas. Eu também arrisco a dizer que o aluno, nesse momento, está lidando com as suas fantasias. Ele para agora de ser o bagunceiro e quem é o bagunceiro é o Saci. Enquanto o Saci, na história dele, é bagunceiro, é um menino então que passa a estudar, a conseguir ler e escrever.
Algo interessante também na história que o aluno inventou foi que ele pegou elementos retirados do filme, como queimar o feijão, colocar sal no café, e retirou elementos da história ouvida do Monteiro Lobato, a Dona Benta na cadeira dela, lá na varanda. E ele junta elementos de uma história, de outra, e insere algo novo no final. Começou a chover e a carapuça do Saci ia molhar, e é por isso que o Saci teria que ir embora, né? Essa mistura de elementos mostra então uma subjetividade de entretextos operando aí com traços de autoria, de inventividade. Então eu creio que é esse entusiasmo das crianças pelas histórias, esse manejo desses conteúdos que elas encontram nas histórias, essa subjetividade de entretextos é que faz emergir o texto do aluno. Esse reposicionamento subjetivo perante a leitura é o que a gente quer com os alunos. Esse aluno passou a inventar muitas histórias, eu passei a digitar e ele realmente foi se encaminhando para uma completa alfabetização.